Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula falaremos um pouco sobre Descartes e o ceticismo. Em primeiro lugar, vamos definir um pouco o que é o ceticismo. O ceticismo é uma corrente de pensamento filosófico que iniciou lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga, que defendia a impossibilidade de alcance de qualquer tipo de conhecimento, de qualquer verdade. Na verdade, a gente tem dois tipos de ceticismo. Um moderado, que seria aquele que diz que a verdade é relativa, parecido um pouco com o dos sofistas, e o ceticismo, que é mais rigoroso, que é o de Pirro e seus discípulos. Descartes, na Idade Moderna, ainda enfrenta o problema do ceticismo. Ele, inicialmente, inclusive, assumindo as dúvidas do cético, ele vai tentar utilizar um método matemático para alcançar uma primeira certeza possível das coisas. Então, ele estabelece uma dúvida, que ele chama de dúvida metódica. O que essa dúvida metódica vai fazer? Ele vai duvidar de tudo. Ou seja, vamos dizer que os céticos tenham razão, que a gente não possa ter certeza de nada. Então, ele vai estabelecer algumas regras para poder estabelecer um primeiro conhecimento possível. A primeira regra seria a regra da evidência, ou seja, só aceitar aquilo que seja claro e distinto, ou seja, aquilo que seja evidente ao espírito. Ou seja, não aceitar nada que tenha um mínimo de dúvida. A segunda regra é a regra da análise. Análise, a palavra já diz, separação, Então, separar o problema em várias partes para facilitar o estudo dele. A terceira seria da ordem, resolvendo os problemas mais fáceis primeiro para depois passar para os mais difíceis, E a última é da enumeração, que na verdade é enumerar todos os problemas que existem, verificar se existe alguma coisa que foi deixada para trás e revisar o tempo inteiro para não deixar nenhuma dúvida passar. Ou seja, com isso, ele pensa ter alcançado um método possível para o alcance de uma primeira verdade. Ele vai duvidar do testemunho dos sentidos, das afirmações do senso comum, dos argumentos da autoridade, das informações da consciência, das verdades deduzidas do raciocínio, da realidade do mundo exterior e da realidade do seu próprio corpo. Ou seja, duvidar de todas as coisas. E qual seria essa primeira certeza possível? Ele vai pensar, olha, se eu estiver enganado que eu existo, se eu estiver pensando que eu existo, se eu estiver pensando que estou aqui neste momento, se eu estou apenas sonhando, opa, existe uma primeira certeza aí. Eu existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. É indubitável que eu exista. Mesmo que eu não tenha um corpo, eu existo enquanto pensamento, eu existo. Essa é a primeira certeza possível. É indubitável que eu exista. Por quê? Porque eu penso. Ou seja, se eu penso, eu existo. E com isso ele acredita ter combatido a dúvida do cético.